Galera, na verdade, do ensino médio também, que está revisando, para você, né, que está fazendo aí revisão de Enem, para você que tem curiosidade, na verdade, para saber sobre temas históricos, enfim, para todos vocês, pais que estão nesse momento acompanhando seus filhos em casa, né? Enfim, todo mundo que tem uma certa curiosidade no tema pode assistir essa aula, deve assistir essa aula, fico muito grata por isso. E aí nós vamos, na verdade, né, dar uma continuação no nosso conteúdo. Galera, meninos e meninas, garotos e garotas, galera, nós estamos agora iniciando um outro tema. Nós estudamos o tema de Brasil. Nos outros vídeos vocês podem perceber que foi um percurso até longo, né? Nós estudamos sobre a vinda da família real para o Brasil em 1808, depois nós estudamos sobre o processo de transição da parte em que Portugal era, né, como eu posso dizer assim, era metrópole, né, da nossa colônia aqui, do nosso Brasil, e que aí depois da volta de Dom João VI para Portugal, né, depois da Revolução Liberal do Porto em 1820, a configuração, na verdade, do nosso país vai mudar, porque o nosso país vai se encaminhar para um país independente. E aí, lembrando que as colônias latino-americanas no século XIX já haviam realizado seus processos de independência, né? Primeiro os Estados Unidos, ali ainda no século XVIII, na transição do XIX, né? E aí os outros países, né? Vai começar depois o Haiti, depois vieram os outros países, México, né? Colômbia, Bolívia, Argentina, Chile, Peru. Então, a gente vai ver que no século XIX já começaram a ocorrer processos de independência das colônias latino-americanas, né, para romper com aquela questão do pacto colonial, do exclusivismo metropolitano. Algo muito importante para a gente lembrar também é que os ideais do iluminismo, né, da Revolução Francesa, a própria independência dos Estados Unidos, contribuíram como fatores muito importantes para ter essa ideologia nascente, né, de rompimento, de ruptura com a antiga estrutura mercantilista e absolutista, de exclusivismo metropolitano, de protecionismo mercantilista. E aí, esses processos de transformações que ocorreram no século XIX, aí teve a questão da Revolução Liberal do Porto, em 1822 ocorre a independência do Brasil. Agora, por que eu lembrei dos processos de independência? Porque, na verdade, a independência do Brasil foi diferente dos outros. Enquanto que nos outros, né, locais aqui na América Latina foi algo, né, na maioria deles pelo menos, foi algo pensado pelo povo em si, ou se não pelo povo, pelo menos os habitantes que aqui viviam, como a questão dos crioulos, por exemplo. Mas assim, a gente percebe que teve uma participação pelo menos da galera local. No caso do Brasil, não, foi um português, foi Dom Pedro I, foi por conta de circunstâncias, porque Dom João VI já havia, né, voltado para Portugal, deixou Pedro, na verdade, como príncipe regente, e aí, através daquela reunião e acordo, na verdade, entre o partido português, entre o partido brasileiro, aí a gente percebe o quê? Aquela questão do processo de independência do Brasil, que foi algo realmente realizado por Pedro, como uma separação ali, foi mais algo estratégico, né, do próprio Dom Pedro, junto com o partido brasileiro. O que a gente percebe também, né, galera do oitavo? Que aí nesse trajeto teve a independência do Brasil, aí teve a questão, né, do período regencial, e aí depois a gente vai dar um breakzinho, porque na verdade o período regencial ele é dividido naquela parte dos governos, na parte política e também nas revoltas regenciais, e aí agora a gente vai começar uma nova etapa, né, do conteúdo, quebrando um pouquinho aí essa parte de Brasil, porque a gente segue já uma sequência bem bacana, a vinda da família real, a volta da família real, Pedro ficando como príncipe regente, depois ele realiza a independência do Brasil, o processo do país independente do primeiro reinado, né, de Dom Pedro I, depois o período regencial. E aí agora nós vamos vir para uma outra etapa, né, importante da mesma forma, né, dentro do conteúdo de história, que é justamente esse novo aqui, ó, teorias do século XIX, as nossas doutrinas socialistas e liberais. Vocês vão ver neste novo capítulo do livro de vocês, né, do livro 2, que nós estamos aí explorando já aquela parte dos nacionalismos, das doutrinas e, na verdade, de muitas ações libertárias, né?
E aí, dessas ideologias, nós tivemos o liberalismo, socialismo, nacionalismo. Então, nós vamos ver, na verdade, esses conceitos inicialmente aqui, né? Na aula de hoje não vai dar para dar conta de tudo, porque realmente foram muitos conceitos, e junto com os conceitos, né, muitos processos que ilustraram isso. E aí, por exemplo, processos do próprio Haiti, a França também, a gente pode colocar como isso. O Brasil, galera, nem tanto. O Brasil, eu já digo assim que nem tanto mesmo. Mas em outros locais, né, como eu citei, a própria França, Estados Unidos, eles seguem aí esses modelos. Primeira coisa, teorias do século XIX. Que teorias são essas? Eu já escrevi aqui, né, o liberalismo, o socialismo, teve o anarquismo, nacionalismo. Primeiramente, a primeira delas, porque ele colocou assim, doutrinas liberais e a doutrina do socialismo. Liberalismo, né, vocês pesquisando, eu indico que vocês pesquisem no dicionário, né, pesquisem no Google, e aí ele diz assim, no caso do Google aqui, liberalismo em termos de economia, em termos de filosofia, doutrina baseada na defesa da liberdade individual, dos campos econômico, político, religioso e intelectual, contra as ingerências e atitudes coercitivas do poder estatal. 2. Qualidade ou caráter do que é liberal, do que se funda, né, na ou do que segue a doutrina do liberalismo, ou do que tem, né, ou denota a largueza de espírito. Na verdade, existem várias definições, né, uma delas bem importantes aqui para nossa aula de história seria essa primeira que eu falei, em relação à economia, em relação à filosofia, que tem a defesa de liberdade individual nos campos econômico, político, religioso e intelectual, contra as ingerências e atitudes coercitivas do poder estatal. Professora, o que seria esse liberalismo? A doutrina do liberalismo, começando agora o nosso conteúdo, né? Uma nova etapa, como eu falei, vocês vão ver aí na unidade 4 do livro de vocês, vocês vão acompanhar que tem justamente esse título de teorias, não é? Do século XIX, que vai falar sobre as doutrinas socialistas. E aí, a primeira delas, que tem no livro de vocês, a questão do liberalismo. O liberalismo, ele, na verdade, já foi um conceito que nós estudamos, na verdade, desde o 7º ano, e a gente faz uma retrospectiva no 8º ano, sobre a questão do liberalismo econômico, que foi uma doutrina, na verdade, um dos primeiros idealizadores foi Adam Smith, contrapondo, inclusive, aquela teoria lá da fisiocracia. Eu gosto sempre de fazer uma revisãozinha, porque para deixar um pouco mais fresco o conteúdo. E aí, se a gente for lembrar direitinho, galera do 8º, e a galera que tá assistindo, né? Vai que de repente tem algum curioso também assistindo esse vídeo, não é? A gente não sabe. Então, mas continuando, né? O conteúdo, a gente percebe que na fisiocracia, que predominou muito ali por conta da transição da era, né, da Idade Média para a Idade Moderna, estava tudo muito novo, mas a gente tinha um movimento fisiocrata que acreditava que a terra era a única fonte de riqueza, ou seja, era a questão de você conseguir lucrar através da agricultura. E aí, na verdade, Adam Smith fez um estudo, né, e analisou que, na verdade, era assim, se você trabalha, se o seu trabalho é honesto, toda forma de trabalho pode ser fonte de riqueza, seja agricultura, seja o comércio. Então a gente percebe que, na verdade, todo trabalho ele pode ser fonte de riqueza, seja agricultura, seja comércio, né? E aí envolve vários tipos de trocas comerciais, várias transações comerciais. E aí Adam Smith acabou sendo assim o bam da economia, inclusive até na faculdade, para quem vai fazer, por exemplo, administração, para quem vai fazer economia, a gente estuda sobre história econômica, inclusive até o próprio curso de história, quem quiser seguir aí, né, a minha trajetória também, a gente tem uma disciplina chamada História Econômica e que a gente vê alguns dos teóricos, e um dos principais que a gente estuda realmente esse célebre Adam Smith. E aí Adam Smith ele cria várias teorias, como a teoria da mão invisível, que o mercado ele caminha por si só, que o mercado deve caminhar livre, porque é o próprio mercado que vai se regular. Outra coisa bem interessante em relação à teoria de Adam Smith é aquela questão da lei da oferta e da procura, que é a questão, né, oferta e demanda. Ele faz um gráficozinho,
né? E ele diz que, por exemplo, em relação à procura, né, em relação aos preços também, vai variar muito com a própria lei de mercado. Então a gente já percebe todos esses conceitos já em Adam Smith. Então, por exemplo, ele fala que um produto, em linhas gerais, menor preço, maior a venda. Então, produtos mais baratos, eles tendem a sair, mas não necessariamente, porque muitos consumidores eles vão analisar a qualidade dos produtos. Então, se a gente for pegar o exemplo hoje, aplicar hoje, né? Se a gente for pegar, por exemplo, essas canetas, porque tem aquelas letrinhas muito lindas, eu não sei fazer, mas eu acho linda, lettering. E aí, tem muitas canetas que são caras, mas que tá tendo um consumo. Por quê? Porque na verdade é a lei do mercado atual, né? Tá na moda a questão do lettering, então as canetas não as mais apropriadas para ficar aquela coisa mais chamativa, mais bonita, mais organizada e de melhor entendimento para se realizar mapas mentais, inclusive eu incentivo muito, né, fazer mapas mentais. Quem faz lettering eu acho tão lindo. E aí eu queria saber fazer, inclusive. Mas as canetas apropriadas para isso, para que fique mais organizado, para que fique chamativo ao mesmo tempo, né, com a questão da legenda, que organize melhor, para que o nosso cérebro entenda, realmente as canetas às vezes são mais caras. Mas sim, estava tendo uma saída muito boa, apesar de ser mais cara, porque tem aquela questão também da qualidade e preço. Então, muitas vezes um produto é caro, mas ele tem venda porque ele tem uma boa qualidade. E às vezes um produto ele é mais barato, mas ele não tem tanta venda porque a qualidade dele também não é tão boa. Então, a gente vê que a oferta de mercado, né, a oferta-demanda, a lei da oferta e da procura, depende muito das situações em que a gente está vivendo. Pois bem, professora de história, o que você está falando disso, de lei de mercado, tá falando de economia, o que tem a ver com o nosso conteúdo de história? Tudo. Porque, na verdade, muitos países começaram a perceber que realmente, desde as trocas, né, da burguesia comercial, lá no século XVI e XVII, a questão do absolutismo e a questão do mercantilismo, muitos países estavam lucrando por conta dessa questão do comércio mesmo, né, Oriente e Ocidente. Aí vocês estudam com as grandes navegações, depois com a Revolução Industrial, as trocas de produtos manufaturados, pela questão do dinheiro, isso foi gerando uma circulação monetária. Então, muitos países começaram a adotar, né, como sistema econômico, o liberalismo econômico, que é essa questão de que você vende, que não tem uma regulação do governo, que o mercado ele caminha por si só. Então, por exemplo, Estados Unidos, ele já fica independente com essa questão do liberalismo econômico. A Inglaterra, desde muitos que já praticavam o liberalismo econômico. Então, o liberalismo é essa doutrina no qual você pratica o capitalismo, aquela questão das trocas comerciais, mas sem ter uma regulação do Estado. É o próprio mercado quem vai regular, é o que a gente chama de lei de mercado. E aí esse liberalismo acabou, na verdade, do século XVIII, né, com a questão da Revolução Industrial. Começou na Inglaterra, mas no século XIX os outros países foram adotando. E ao longo do tempo, sendo o mais adotado, tá? Pela maioria dos países. Só que aí algumas pessoas começaram a perceber que é a segunda doutrina que a gente vai falar, socialismo no século XIX, que na verdade esse liberalismo, apesar de provocar a riqueza para o mercado, para as indústrias, para as empresas e, consequentemente, também para o país, por outro lado, estava gerando algumas consequências negativas. E a gente chegou a estudar, né, que a Revolução Industrial, ela gerou muitas consequências negativas. Uma delas foi a grande desigualdade social. Poucas pessoas, os donos de empresas com muito dinheiro, por conta da questão do lucro, e a maior parte da população sem nada, ficando pobre. A gente viu que, por exemplo, por conta da Revolução Industrial, ocorreu um forte êxodo rural. As pessoas saíram do campo para ir para as cidades em busca de melhores condições, né, de vida, em busca de trabalho, né, trabalhar em troca de salário. Só que os salários eram muito baixos. Nós vimos que realmente mulheres e crianças começaram a trabalhar nas fábricas e os salários eram muito baixos para esses dois. A mão de obra masculina era a mais valorizada, né? Nós vimos
incêndios que gerou poluição atmosférica, porque as chaminés, né, das fábricas, dos carros, naquela época não tinha filtro, logo no início, no século XVIII, e o carvão, que era a principal, né, fonte de energia, gerava muito poluente. A gente viu isso, a gente viu uma desorganização urbana, porque muitas pessoas começaram a fazer casas, palafitas, morar nas ruas, né, teve aumento da violência, marginalização, fome, e aí a gente via, né, que existiam os donos das fábricas que estavam lucrando muito porque os trabalhadores, eles trabalhavam em troca de um salário mínimo, e por mais que eles trabalhassem de 12 a 14 horas por dia, era aquele salário mínimo, e se quisesse, e se não quisesse, se não tivesse especializado, se sofresse algum tipo de acidente de trabalho, ele poderia ser descartado e contratava assim um outro trabalhador que entendesse da especialidade. E aí, essa lógica de mercado acabava trazendo lucro para o dono da empresa, né, para os empresários, né, quem realizava ali diretamente as transações comerciais, mas que não necessariamente para o trabalhador, porque ele estava tabelado a um salário. Então, analisando essas configurações de desigualdade social, esse quadro de desorganização urbana, de marginalização, de prostituição, de tantos outros problemas que foram acarretados, principalmente no pós-revolução industrial, principalmente por conta, e aí desde o século XVII que estava sendo praticado, do liberalismo econômico, alguns intelectuais, né, alguns pensadores, alguns analistas sociais começaram a perceber isso, essa grande desigualdade social, essa grande desorganização da sociedade por conta desse liberalismo, por conta desse capitalismo. Começou como um pré-capitalismo, né, como eu costumo falar em relação ao mercantilismo, por exemplo, mas realmente com a implantação da Revolução Industrial a gente percebe, né, essa força aí do capitalismo financeiro, do capitalismo bancário, né, do próprio capitalismo comercial. E aí esses caras, chamados de socialistas, eles começaram a perceber principalmente a grande desigualdade social. E aí foi por conta dessa percepção que a gente vai perceber 3 tipos de socialismo. O socialismo científico, dois tipos de socialismo, desculpa, gente. Socialismo científico e o socialismo utópico. O socialismo utópico foi aquele tipo de socialismo que, na verdade, como eu posso dizer assim, utopia significa sonho. Então, na verdade, os socialistas, eles tinham o sonho, eles tinham aquela vontade de que realmente existisse uma igualdade social, mas uma sociedade perfeita, onde, por exemplo, os donos das fábricas pudessem fazer cooperativas para poder os trabalhadores participarem, né, dos lucros. Então, o socialismo utópico, ele foi uma coisa assim mais sonhada, mais idealizada. Já no socialismo científico, foi com Marx e Engels, eles eles fizeram um estudo realmente da sociedade, eles analisaram a questão dos principais pontos dentro do liberalismo econômico que acabava prejudicando a sociedade e gerando a forte desigualdade social, como a questão dos salários, né, não sendo salários justos, a questão das altas horas de trabalho, as condições de trabalho, porque muitos trabalhadores acabavam pegando doenças. Então, eles fizeram um estudo mais estruturado. Então, alguns conceitos do socialismo científico, ou chamado por muitos de marxismo, a gente vai perceber conceitos como mais-valia, como materialismo histórico, tá? Como a questão de luta de classes, dominantes e dominados, os donos das fábricas, ou seja, proprietários versus os proletariados, que aí ele chama esses proprietários, né, de burgueses versus os proletariados. E aí, para fazer vocês pesquisarem mesmo, deem uma olhada no Google, deem uma olhada no dicionário de vocês sobre a questão do conceito de socialismo. Tem no próprio livro de vocês também. Socialismo, né, em termos de ideologia, sistema político e econômico que põe em prática a doutrina no qual prega a coletivização dos meios de produção, ou a palavra meio de produção também vai ser muito utilizada por conta justamente dessa questão do marxismo, distribuição igual de renda, mediante supressão da propriedade privada e das classes sociais. Pronto, outra coisa também bem idealizada aqui nesse marxismo, no socialismo científico, por exemplo, é essa questão que eu falei agora, da propriedade privada. Ele dizia que a implantação de
uma propriedade privada acabava também fazendo essa diferenciação, porque quem tinha dinheiro podia comprar, né, um imóvel, uma casa. Quem não tinha dinheiro ficava onde? Na rua, tinha que construir palafitas. Então essa questão de ideal de propriedade privada, de liberdade econômica, de lucro, isso tudo gerava desigualdade social. Então, o socialismo é essa doutrina que ela prega igualdade social, redistribuição de rendas de forma mais igual, diminuição da jornada de trabalho, reforma agrária. Só que essa questão de redistribuição de terras, a gente havia lá dos romanos, né? Então, a gente percebe que existe também um resgate. Bom, como esse conteúdo ele é muito grande, a gente vai ter a parte 2 e a parte 3 desse conteúdo. Para início de conversa, teorias do século XIX, né? O liberalismo econômico, e aí depois, né, vai evoluir aí para um capitalismo, o socialismo, que ele se desdobra em socialismo científico e utópico, o anarquismo e os diversos nacionalismos, ok? Pessoal, tchau, até a próxima aula. Vocês revisem os conteúdos de Brasil, aqueles 3 primeiros tópicos, né, falando sobre a questão da independência do Brasil, falando sobre o período regencial e falando sobre as revoltas regenciais. Deem uma revisada, porque eu já abri o AVA, tá? Para vocês, eu já abri o AVA para vocês. Eu também tô passando e corrigindo ao longo das lives as atividades com vocês, e estamos iniciando um outro bloco, né? O bloco Mundo aí, falando sobre as teorias do século XIX. Até mais, da frente, avante, vamos lá.